Oi, pessoal, estou aqui no mais um Me Conta. Me conta a sua história. É uma série que eu estou fazendo esse ano com pessoas especiais com suas histórias inspiradoras. Vamos lá saber um pouco sobre a sua história. Me conta um pouco de você. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Fátima Araújo, de Goiânia. Ela faz um trabalho interessante de educação. Vamos saber um pouco da sua história. Vamos lá entrar, chamar a Fátima Araújo já já. Eu queria falar para vocês que esse projeto é um projeto para ouvir a história de cada um. E dentro dessa história de pessoas mais velhas, nem tanto. Hoje à noite nós vamos ter uma live com uma moça, mas aqui eu vou falar e vou escutar um pouco da sua história. Eu sou terapeuta holística, faço um tratamento, uma terapia que se chama Aura Master, é uma técnica terapêutica de limpeza e cura da aura. Nós vamos chamar então a Fátima, que já entrou. Vamos lá ver Fátima, aguardando a Fátima, e a Fátima vai contar um pouco da história dela. Oi, querida! Olá, Tudo bom? Marta, minha querida. Que ótimo Fátima, estar aqui com você. que bom. Antes de mais nada, né? Conte aí para os nossos ouvintes o seu nome, de onde você está falando. E como eu sei da onde é, eu já vou adiantar a pergunta e fazer. Tá muito quente aí? Marta, eu sou Fátima Araújo. Eu falo de Goiânia, Goiás, essa terra linda que eu aprendi a amar. Costumo dizer que eu sou uma mineiro-goiana e estou aqui há 11 anos. E sim, Goiânia é sempre quente, só que como tá sempre chovendo e vem sol, tá bem tranquilo. Tá tranquilo. Mas Goiânia, no geral, é quente, realmente, Marta. E você, É. como está, minha querida? Nossa, agora você imagina São Paulo com calor, né? É bem diferente. O negócio aqui tem uma estufa. Exatamente. Mas, Fátima, me conta um pouco da sua história. Me conta da onde você veio, para onde você vai, o que você fez, o que você vai fazer, qual é o seu projeto. Me conta, a bola é sua. Ok, Marta. E aí, eu já digo o seguinte, que eu vou pegar um raciocínio histórico, assim, e você pode ir perguntando, vou procurar resumir, porque a história é muito linda, e quando eu disser aqui muito linda, pode ser que eu repita, não quer dizer que sejam bonitos todos os momentos, mas o mais lindo é o aprendizado que eu tive ao longo da vida. Então, isso eu realmente acho que é lindo. Então, eu sou Fátima Araújo, eu sou mãe, avó, bisavó, nem parece, né? Já tenho dois Você é bisnetos, bisavó? sou bisavó, tenho dois bisnetos, a Yasmin já tem 6 anos e o João Vitor. Menina! Isso você não sabia ainda? Eu não! Menina! Sou bisavó. Muito. E, Eu tenho um neto. Eu tenho um neto de 1 ano e 4 meses, assim. É uma sim, delícia, né? exatamente, exatamente. Eu tenho 7 netos, então as duas netas primeiras já são mães, são adultas já. Tenho 3 filhos, sou a primeira de 7 irmãos, e foram 10 gestações da minha mãe, então, na verdade, eu tenho 9 irmãos, vingaram 7 no total, então, e eu honro muito esse passado e essa história, reconheço aqueles meus irmãos que não nasceram vivos, são meus irmãos também. Isso é coisa da constelação familiar. É.
E, assim, tenho orgulho das minhas origens. Eu nasci e vivi, tipo, agora, talvez uns 85% da minha vida em meio rural. E falo isso com muita honra. E sou da terra realmente, sou assim muito ligada às raízes. O meu trabalho atual e outros que eu tive também, eles me propiciaram isso, de estar sempre ligada ao rural, isso me renova. E é isso, eu nasci com parteira, de parto natural, pelo jeito minha mãe sofreu bem no meu parto, e ajudei a cuidar dos meus irmãos. Não lembro muito de brinquedo de infância, mas lembro de trabalho. Falando em infância, uma lembrança que eu tenho é brincando de casinha ali, fazia uma casinha com folha de piteira. Piteira é um tipo de sisal. E eu lembro que logo eu fui chamada para ir ajudar na venda. E essa venda tem muita história, né? Aquelas vendas antigas mesmo. Meu pai foi comerciante esse tempo todo. E, e eu sempre ajudei e ajudei a cuidar dos irmãos. Aí eu estou encurtando um pouco da história, você pode me perguntando. Inclusive, eu estou escrevendo essa história, estou escrevendo a minha biografia e, na verdade, estou escrevendo uma trilogia, que é a história dos meus pais, e dos meus pais está um resgate muito bonito, assim, eu estou encontrando cartas deles quando namoravam, meu pai dizendo Olha, para minha mãe que eu estou bem, mas estou aqui com um bicho de pé. E estou escrevendo também o livro de memórias dos meus avós. Então, eu estou vivendo um momento privilegiado da minha vida, de poder ir atrás dessa origem. A princípio era só o livro dos meus avós, e depois eu encontrei muita coisa minha e dos meus pais. E é uma trilogia romanceada, porque tem umas histórias que tem que colocar personagens ali para poder contar. Principalmente a minha história. Tem muita coisa assim que tem que colocar na vida de um personagem, porque é muito forte, realmente. Então é isso. Eu fui alfabetizada em meio rural e, e eu lembro assim de eu sempre estudando. Foi da época da palmatória ainda, tem até um vídeo no canal do YouTube que eu falo muito dessa história também. E estudei até a quarta série primária. E aí meu pai, assim, achou que eu já sabia muito, e realmente eu sabia muito, né? Mas não era tanto assim. E aí que eu já podia lecionar. E foi assim que eu comecei lecionando aos 10 anos de idade. Antes eu olha. falava que eram 11, mas na verdade eu comecei com 10 anos. Eu completaria 11 anos em maio e comecei em fevereiro, março, por ali, alfabetizando colonos, filhos dos colonos lá da fazenda do meu pai. Ele tinha muito movimento, tinha vezes que tinha 50 ou mais pessoas trabalhando para ele nas lavouras e tal. Ainda na época muito do braçal, isso foi lá, início da década de 70. Se que não quiser, não precisa falar a data. Então, mas eu falo com tanto orgulho, Marta, eu Eu tenho sei. 50 anos de trabalho ininterrupto, assim, muito bonito isso. Eu completei 60 anos há alguns meses, então são 50 anos aí de muito aprendizado, inclusive. E assim eu comecei, e era escola de verdade, Marta, não era de reforço, nada disso. Era uma escola formal mesmo, os documentos em nome da minha mãe, só que quem lecionava era eu, aquela menina raquítica, magrinha. E o interessante é que os alunos aprendiam. Eu lembro que eu levei chute na canela, daqueles marmanjões assim e tal. E aí tem muito bonito esse entremeio aí, tem muita informação aí nisso. Então, é claro que com isso eu não estudei. Faz sentido para você? Que se eu fiz, para Claro. fazer a quarta série, eu fui para a cidade, terminei e voltei e fui lecionar. Só que eu sempre quis estudar. Sempre. Isso sempre esteve comigo. E eu precisava achar uma forma para estudar. E com isso,
Eu passei, inclusive, pelo Instituto Universal Brasileiro, na época, recebendo apostilas pelo correio, na caixa postal, e eu estudava e fazia as provas e mandava e tal. O certo é que eu gastei, ou demorei, mais de 20 anos para terminar o ensino médio, porque eu não sabia até então que eu poderia fazer o ensino fundamental, que na época era primeiro grau, e o segundo grau, que agora é o ensino médio. Então, eu terminei um para depois terminar o outro. E terminei, já, depois eu fui para outros supletivos, e já terminei junto com o curso técnico em magistério, na época. E nisso eu já lecionava, isso aí quando eu terminei já era já era 1996. Então já tinha o quê? 20 e tantos anos, 25 anos que eu estava nessa peleja aí para terminar o ensino médio. E antes disso, tudo bem até aqui? Você quer Claro, saber nossa, de algo estou aqui mais? admirada. Eu estou assim, uau, que incrível! Eu também, também. Realmente é muito incrível. Puxa vida. E nisso, Marta, antes dessa formação aí do ensino médio e tal, do ensino técnico, e eu consegui terminar porque né, aí eu já lecionava em escola de verdade, continuei sempre lecionando, praticamente, com algumas pausas ali, mas eu sempre estava na ativa. E teve lá no estado, em Minas Gerais, eu sou mineira de nascimento e goiana de coração, goiano-mineiro, que eu estou sempre com um pé lá em Minas também, tenho casa, familiares, tudo por lá também. E nesse meio termo aí, eu fui buscando melhorar. Eu sempre queria, eu dizia assim, poxa, eu só quero trabalhar e estudar, será que isso é muito? Né? Eu lembro de eu pensando e falando isso. Isso nos momentos críticos, né? Que eu vou poupar um tanto deles aqui. De modo que teve um programa para formação de professor lá em Minas, e foi por conta desse programa do governo do estado que eu pude terminar o ensino médio e já fazer o técnico em magistério. Porque eu lecionava na rede municipal, na rede estadual, e eu via o professor formado, entre aspas, né? Porque o que é formado? Eu olhava para ele assim como uma criança olha para um adulto. Falei, poxa, esse cara sabe muito, ele deve saber muito, ele é formado e eu sou professora leiga. Estava escrito aqui na minha testa, eu ostentava ali, pior do que se fosse um chifre na cabeça. Porque eu não engolia esse negócio de professora leiga, aquilo doía. Para mim doía muito, assim, sabe? Nossa, era terrível. E eu queria muito estudar. Ok, e aí eu lembro que antes de eu terminar, eu fiz um curso que mudou minha vida, e aí minha prática pedagógica passou a ser outra, mesmo ainda como professora leiga. E assim foi a trajetória. Que curso foi esse? Esse foi um curso desses de formação livre mesmo, de construtivismo, Paulo Freire. Imagina eu, a tal da professora leiga, fazendo um curso desse com uma pessoa iluminada, fantástica, dona de uma escola particular de sucesso, muito querida. Eu já juntava muito material reciclado em casa, por isso até eu era taxada, tá louca, juntar tanta coisa. Eu não sabia para que eu estava juntando. Eu só sei que em 1994, olha que tem tempo isso, mas eu lembro direitinho, data, tenho certificado e tudo ainda. Eu fiz esse curso enquanto as pessoas estavam, e agora? Onde é que eu vou achar tanta caixa de fósforo, tanto palito de fósforo riscado, tanto isso, tanto aquilo, para fazer tanto jogo? Eu já tinha tudo isso, Marta. E a partir daí, a minha sala de aula virou tipo um lixão organizado, assim. E tiveram projetos maravilhosos, não dá tempo eu contar aqui. O certo é que, por conta desse trabalho, eu fui convidada para ser secretária municipal de educação de um município recém-emancipado na época. Eu ajudei a construir ali a primeira cadeira, primeiro tudo, primeiro lápis. Olha. Em 1997 eu comecei, e aí
De novo, eu estou encurtando muita coisa aqui. Em 19... Ah, sim, lá atrás tem um outro fato que tem a ver com o que eu vou dizer agora. Quando eu tinha 15 anos, meu pai achou assim que para quem começou a lecionar com 10, para quem já tem 15 anos, já pode casar. E é logo, né? E aí, o meu bisavô, Marta, olha aqui para minha cara, vê se eu tenho idade. Quer dizer, tudo bem que eu sou bisavó, né? Mas o meu bisavô, lógico, o avô materno do meu pai, a quem ele quer muito, assim, ele ama muito esse avô, ele precisava de uma moça para casar com um rapaz. E aí, quem foi a escolhida? Então, eu passei por esse casamento, honro muito essa história desse casamento, entre aspas, arranjado, assim, eu namorava uma outra pessoa, aí é uma outra história. São as partes do livro que eu vou contar, assim, de uma maneira bem romanceada. O certo é que eu casei virgem, eu falo isso sem nenhum constrangimento, para mim hoje é natural eu falar disso. O pai dos meus filhos, que eu honro muito e que respeito. Se eu tenho filhos, se eu tenho netos, se eu sou bisavó, poxa, é porque eu tive uma parceria com alguém, e isso é muito bacana. Eu honro muito. Nisso, quando foi indo lá em 97 de novo, por isso que eu voltei para fazer esse entre aspas aí. Em 1998, quando eu tinha 38 anos, na época, muito jovem, muito ativa, trabalhando muito naquela função, como cargo de confiança, onde eu fiquei por 2 mandatos, eu fiquei viúva. E Olha, isso, aí o pai dos meus filhos faleceu, teve um AVC, ficou uma semana internado e veio a falecer. E eu fiquei com 3 filhos adolescentes e trabalhando muito. E com o sonho de estudar, imagina, né? E daí foi um desafio muito grande, porque, primeiro, poxa, a referência dos meus filhos, que era o pai, ele morreu e eles se davam muito bem. E, por outro lado, antes disso, eu sempre poupava meus filhos dos desafios que eu enfrentava no relacionamento. Hoje eu posso dizer, inclusive, quando algum familiar dele estiver assistindo, veja isso como um compartilhamento mesmo. Eu fui vítima de um relacionamento abusivo, e aí é uma longa história. Na época eu não sabia nem que tinha isso, hoje eu tenho certeza que foi. Por outro lado, foi um aprendizado muito grande para que eu me tornasse a pessoa que hoje sou. Por isso que eu honro muito o meu passado. E nisso eu poupei os meus filhos por muitos anos, porque eu tinha, entre aspas, certeza que eles mereciam ter pai e mãe juntos. E por conta disso eu passei várias situações que hoje, depois quando eu entendi, sabe quando eu entendi isso ainda na relação ali, quando estava bem complexa mesmo, foi quando me veio um insight, depois estudando psicologia eu fui entender aquilo. Quando me veio um insight, eu falei, poxa, mas para a pessoa agir dessa forma, ela também está sofrendo, e sofrendo muito. E, constelação. constelação. Mas desde antes da constelação eu já recebi do universo insights sistêmicos que me disseram isso sem eu ter lido, sem nada. Disseram que eu falo assim, eu pensei nisso. E Claro. aí eu comecei a me libertar daquele sentimento que eu tinha, que eu estava sofrendo e tal, porque também faz sentido para você que possivelmente eu também fazia sofrer. É bem possível que eu tenha reagido de forma grosseira, porque, enfim. O certo é que vieram os desafios, sim. E naquele ano de 98, eu prestei o primeiro vestibular, porque lembra que eu sempre queria estudar? E um dos motivos que eu não estudava, não precisa nem eu falar por que é, né? Já dá para ver agora por que era, certo? E nisso, como eu queria muito estudar, naquele ano que eu fiquei viúva em agosto,
Quando foi em outubro, novembro, eu prestei vestibular. Eu não sabia como que eu ia fazer, porque a universidade, eu precisava ser uma universidade pública, e eu passei na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, lá em Minas Gerais, no campus Januária. Só que a cidade de Januária, da cidade que eu morava, que é onde eu tenho referências, casa, filhos, são 4 horas, presta atenção nos números, 4 horas de ônibus em estrada de chão, isso se não tiver atoleiro, areião e tal. E não tinha ainda essa questão de curso à distância, nem semipresencial, então era de segunda a sexta-feira e eu trabalhava. Nem computador tinha, nem computador tinha. Exatamente. E aí, não pergunte como que eu consegui isso de fazer o curso de pedagogia, que foi a primeira graduação que eu fiz. O certo é que foram 8 anos sem férias, sem final de semana, para poder compensar, porque naquele município eu trabalhava como cargo comissionado e na outra cidade eu estudava. Então eu ficava 2 dias da semana lá, quando mudava professor eu fazia aquela média e ficava. De forma que eu sempre tive ótimas notas, mas eu paguei um preço muito caro para isso, para dar conta do estudo lá e dessa outra cidade, que inclusive é Chapada Gaúcha, lugar maravilhoso, assim, em pleno norte de Minas, norte e noroeste. Então é isso um pouco dessa história até ali. E aí eu concluí a pedagogia. Depois chegou uma hora que... início eu estava com 2 cargos, 2 cargos concursados naquela prefeitura, um como professora e outro como supervisora pedagógica. Depois de alguns anos, desses 8 anos, eu assumi esses cargos. Só que com tudo isso, depois que eu terminei pedagogia, eu fui direto para pós-graduação, mestrado e doutorado, e foi. E chegou uma hora que eu estava insatisfeita. Hoje eu sei que isso tem um nome, é síndrome de Burnout, e tem outras complicações aí. E eu queria licença sem remuneração por 2 anos, para fazer outras coisas e depois voltar, mas não foi permitido. Eu escolhi deixar tudo, esses 2 cargos lá. E é por conta disso que hoje eu estou em Goiás. E honro muito toda essa história. Aí eu morei mais 3 anos e meio numa outra cidade lá de Minas, que chama Arinos. Tenho amizades lá até hoje e tal. Parte da minha mudança ficou lá ainda até hoje. Tem uma amiga que está lá cuidando disso para mim. Isso já tem 11 anos. De vez em quando eu falo para ela, vou ir buscar minhas coisas. E tem uma relação muito boa por onde eu passei, lá na fazenda. Morei em fazenda. E aí eu achava que eu estava indo para Brasília, daquela cidade, porque já fica próximo de Goiás e do Distrito Federal. Isso eu fiz trabalhos no Ministério da Educação, para a Unesco, fui desciada do Sebrae Nacional, eu estava aí na consultoria nessa época. Lá em Minas eu prestava serviço numa região chamada Vale do Urucuia, que é cenário do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é um lugar que vale a pena conhecer, Parque Veredas. E só que eu passei quando surgiu a oportunidade, e por isso que eu estou aqui em Goiânia. E o que você faz em Goiânia? E o que você faz? Exatamente. Eu procurava na época mais opções de prestação de serviço, porque nisso aí eram os altos e baixos, eu passei vários apuros, porque eu já estava estudando, lembra lá da história que eu sempre quis estudar? E eu terminei graduação e foi aquela coisa atrás, tipo assim, de tirar a diferença, de estudar o que eu não tinha estudado. Cada curso que eu terminava, eu falava, poxa, mas era só isso? Então aquele professor leigo que eu achava que sabia tanto. Nossa, universidade, na hora que você chega lá, você fala, não era bem isso, né? Nossa, mas é só isso, eu sei tão pouco.
concordo muito com aquela frase lá que eu sei que nada sei, que na verdade sabe-se muito, mas esse muito é tão pouco, né? E nisso, naquela região lá, eu já falo o que eu estou fazendo agora, porque ficou uma informação bem importante aí para trás. Que eu prestei isso, eu estava assessoria também para uma prefeitura, porque eu fazia tipo 2, 3 serviços ao mesmo tempo de consultoria. Eu fiz coisas assim que eu assumia uma proposta de trabalho, eu falava, meu Deus, que eu sou louca mesmo. Como é que eu falei que eu dou conta de fazer isso? Eu não sei nem por onde começar. Só que eu fazia bem, percebe? Eu fazia muito bem. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa com comerciantes para saber, não diziam que não produziam, vendiam porque não produziam. E eu montei uma pesquisa e foi muito elogiado. Coisas, desafios lá do Maranhão, viajar no estado lá, fazendo isso, essa ponte Brasília-São Luís, uma coisa assim, muito legal. E então, nessa história, eu tô rindo porque vem umas lembranças aqui, aí eu fico, Fátima Araújo, segura, porque senão tem que encurtar essa história, tem que escrever isso no livro. E nessa caminhada, eu buscava mais opções. Lá naquela prefeitura, eu prestava assessoria e foi a implantação de um polo universitário daquela mesma universidade que eu fiz pedagogia, que eu falei agora há pouco. Só que agora era em outra cidade, por nome Urucuia, uma terra maravilhosa, tem um rio do mesmo nome, que está tudo descrito lá no livro do Guimarães Rosa. E só que ali era um polo de ensino semipresencial, em um programa do Ministério da Educação, que é o Programa Universidade Aberta do Brasil, o UAB. E logo no início tinham vários cursos, e um deles, além de pedagogia, que eu já tinha feito, letras e tal, o outro era artes visuais. E eu falei, isso foi em que ano? Isso foi 2007, 2008, principalmente. E eu falei, poxa, agora eu vou fazer mais um curso, né? Universidade pública, vou... mais um. Vou fazer mais um curso. Muito, porque não tem tempo. Superior, né? Porque outros eu já tinha feito vários ali, né? Mais uma graduação. Já tinha feito especializações, lato sensu, estrito sensu. E eu me inscrevi, primeiro que eu tinha um amor, um reconhecimento muito grande por aquela universidade, dentre as melhores do país, num formato semipresencial, que eu estudava muito pela plataforma, foi uma experiência muito grande com a educação à distância, ia lá fazer as provas, e eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer os portfólios, pintura, desenho, tudo que eu tenho que fazer, escultura, para entregar esse ritmo de vida que eu estava. Não é que eu passei para artes visuais? E tem uma outra informação aí que explica as artes. Lá, quando eu morava na fazenda, eu separei um quarto da casa que eu chamava de ateliê. Eu nem sabia exatamente o que era ateliê, mas eu li numa revista, ouvi no rádio, e eu achei nome, falei, isso aqui é meu ateliê. E ali eu tinha máquinas de costura, eu costurava muito bem, minhas irmãs até hoje querem que eu volte a costurar e tal. Alguém falando ali que adora história de superação. Imagina para quem vive essas histórias, é maravilhoso falar delas. E aí, nisso, eu passei em artes visuais, foi a realização de um sonho, é meu hobby até hoje. A minha casa hoje, ela é um ateliê. Eu moro só em casa, com quintal, com garagem, com vários quartos, e cada lugar tem um ambiente aconchegante. Um é do macramê, do crochê, o outro é da mexida com terra, com argila, o outro, e por aí vai. E o outro é home office. Para dormir é o que menos importa. Agora, para montar ateliê, os cantinhos aconchegantes, cada canto tem um. Aliás, porque para dormir, pessoal, eu vou confessar aqui, eu durmo em rede, desde aquela estranhão. Eu voltei 2 anos ainda relutantes, porque lá eu via as redes nos hotéis, não entendia por quê. Um quarto com armador de rede. Resumindo, em rede, eu nem tenho cama para eu dormir.
E pronto, acabou aquela bursite, dor no ombro, dor na coluna, nem sei o que é isso. A Josidal falando que Menina, acho gostou que dessa aí da se banheira. eu Então, dormir numa rede, eu não levanto no dia seguinte. pois é. Você já experimentou? Quantas vezes? O risco de experimentar é gostar, porque os 2 anos que eu fiquei Fátima, a sua voz está resistente foi por cortando isso um também. pouco. É, Pois bem, uhum. então nisso aí, eu ficava lá naquela época. Fátima, a E sua agora? voz está cortando. Agora, você parou lá no 2007, talvez eu não esteja ouvindo, mas Para mim aqui tá normal e a sua é que tá tá. cortando. Vamos ver aí. Será que é a minha internet ou é a Acho que sua? pode continuar, acho que agora foi, né? Eu vou entrar com você de novo, tá bom? Porque eu não estou te ouvindo, tá? Eu vou entrar com você de novo. Marta, pede o pessoal aí para escrever se tá travando a minha ou Pessoal, eu vou entrar com a Fátima de novo, tá bom? Estamos aguardando a Fátima que sumiu a voz dela aqui para mim. Oi, tá me ouvindo? Oi, Marta. Estou te ouvindo. É, Eu até pedi o pessoal aí para escrever nos comentários se a voz que está cortando ou se é a sua. isso, É pessoal, a se voz que está cortando é a da gravando, Fátima ou é a minha? Tá ok? tudo Me bem diga aí? Vocês estão ouvindo tudo? Vai lá. Eu coloquei o fone agora. Vamos ver, você está me ouvindo agora? Tá? e agora, Marta? Eu estou te ouvindo, porque para mim aqui está Agora eu estou ok te e a sua ouvindo. imagem que estava travando e a voz cortando. Ok. Bom, e agora? Falam aí, para quem está assistindo, está falando que a minha voz está cortando. Melhorou, pessoal? Fala aí se nós podemos continuar aqui a prosa. Pode continuar na prosa. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Da Fátima. Eles estão dizendo que a sua voz é que está cortando. Mas agora acho que melhorou. Então, sim, mas assim, então, assim, já para a história também encurtada, ela já está bem para finalizar, de forma que atualmente a Alda está falando que agora melhorou e eu trabalho no S, para quem não sabe, é de Sebrae, Senai, Senac, Senat, Sescop e Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Olha aí o rural de ligar com a minha história. Então, por conta desse trabalho, eu procurei como prestadora de serviço e depois eu fui contratada, eu estou há 11 anos. Eu, não agora pela pandemia, mas o meu trabalho ele abrange todo o estado de Goiás. Eu coordeno o programa de educação, olha a educação aí de novo, e em todo o estado, em toda a rede pública, estadual, municipal, privada, Progevi, nos 246 municípios do estado. Ele é um programa agrinho, tenho muita honra e muito amor por esse trabalho bastante, coordeno equipe, quero continuar o máximo que eu puder, porque é muito lindo o programa. Existe há 25 anos no país e há 14 anos em Goiás. É um mega promoção e de promoção social. Então,
Só me dá um... De vez em quando corta, Então, mas dá para ouvir bem. Dá para ouvir bem. pois é, ok. Essa internet tem umas gracinhas aí de vez em quando, né? E não era para ser, afinal aqui são 240 gigas. Eu coloquei na Wi-Fi, era para estar bem funcionando no Wi-Fi, mas Agora, não vou arriscar eu mudar a quero perguntar internet. uma coisa. Eu soube, assim, só para o pessoal saber, assim, um pouco o estilo da nossa querida Fátima. Como é Lá que vem você bala. percorria esses municípios todos? Tá. No trabalho, para o Não, eu quero trabalho, saber como é que você ia. Qual era a sua condução? tá. Então, eu acho que tem um tom nessa pergunta aí que é outro, né? A questão é o seguinte, eu sou estradeira, deixa eu encurtar a resposta que eu sei que ela quer. Eu sou estradeira, hoje tem um grupo aí que me chama de jipeira, porque hoje eu tenho um Ai, jipe. Mesmo antes do Jeep, eu já tinha um carro também muito bom, Palio Candy, Adventure, bem top, assim, pegava as estradas, eu já fiz, para ter uma ideia, olha lá, André escrevendo, a Jeepeira, eu acho lindo, adotei esse apelido e pronto. Eu já fiz 7.000 quilômetros numa viagem solo, saindo de Goiânia, Brasília, passei pelo Piauí, Maranhão e peguei o litoral brasileiro, que foi um sonho que eu sempre tive de fazer essa viagem. E fiz, cheguei em Minas depois de passar pela Bahia. E aí as histórias são muitas. Então, essa foi a segunda grande que fiz. Poxa, é muito, 7.000 quilômetros, mulher, pegar a estrada, assim, e a família, nossa, e agora? só E eu essa viagem já dá um livro, né? só essa viagem já dá um livro. E teve muitas outras viagens, de ônibus, de avião, e teve muitas viagens. Fátima, a A gente primeira está terminando. desse tipo aí, eu fiz uma outra Oi. na Estrada A gente Real, está em terminando porque eu sei que Minas você tem Gerais. hora. A Fátima deu o prazer dela nessa live E aqui no tudo isso período dela de intervalo. Então eu tenho que cumprir muito bem o horário dela, porque ela tem que ir lá continuar o atendimento dela. Mas, para finalizar, eu queria que você falasse o que você faz hoje. A Fátima é assim, pessoal, ela é multitarefa, tá? Eu não sei como ela consegue. Porque ela tem Instagram, ela tem Face, ela tem YouTube, ela tem TikTok, ela tem tanta coisa, entendeu? Que eu não sei, é assim, uma pessoa que eu acho o máximo, eu acho incrível. Né? Aquela coisa que a gente de vez em quando fala assim, quando crescer você é igual você, porque eu não sei como você consegue. Conta aí pro pessoal. É simples, Marta. O dia tem 24 horas para cada um de nós, certo? 8 horas eu trago no trabalho formal e cumpro religiosamente, marco ponto, dessa forma. Só que ficam mais 16. Se eu aproveito bem as outras 16 horas, dá para fazer tudo isso e dar uns rolé. Não agora, né? Mas dá sim, tranquilo. Tudo cronometrado, com estratégia, com hora certa para tudo, bem correta nos meus horários, nas minhas obrigações. É possível sim. E olha, estou indo para o podcast também, me aguarde, tá chegando. E E como aí, é que pessoal, dizer que eu tenho... conta aí pro pessoal qual é o seu canal, como é que o pessoal te acha? Então, justamente isso. Eu tenho um canal no YouTube, é Agir Consciente. Eu ajudo pessoas ocupadas como eu a terem uma vida leve, apesar de todas as obrigações. E isso é possível. Eu já fui uma pessoa pesada, entre aspas, tomava remédio faixa preta e tudo. Hoje eu trabalho mais do que tudo que eu fazia naquela época. E sou uma leve. Falo, inclusive, do meu passado com leveza. Eu me perdoei e eu perdoei a quem eu tinha que perdoar. Então, eu tenho e fiz muitas formações em programação neurolinguística, coaching integrativo sistêmico, constelação familiar, enneagrama. Tem novidades por aí, pessoal. Tem muita coisa boa e posso contribuir.
E a pandemia veio como essa possibilidade. E eu estou aqui para fazer um tanto disso que couber dentro das 24 horas. Querida, eu sei que você tem hora. Super obrigada. Amei. Amei estar com você. Você sabe que a gente tá junto. Eu sei. Assim, a Fátima é uma pessoa que a gente pode contar com ela e ela é de coração mesmo. Sabe que também pode contar comigo. E muita gratidão de você ter compartilhado a sua história. O Me Conta é exatamente isso. É para me contar um pouco, né? A gente gosta de ouvir histórias e de contar histórias. A gente já está numa idade que a gente adora contar história, né? Eu imagino esses bisnetos sentados ouvindo essas histórias dessa bisavó maravilhosa e jovem, o que delícia que não deve ser, né? Para mim, principalmente. Então, eu agradeço todos vocês que estiveram aqui. Se vocês quiserem saber mais, entrem lá em contato com a Fátima. @fatimaaraújo.com.br. E se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, @martacunha.tai. E daqui a pouco, hoje à noite, tem outro Me Conta. E super obrigado por você ter me contado a sua história. Um beijo grande, querida. Tchau. Beijo. Olha, pessoal, se inscrevem lá no canal do YouTube. Fátima Araújo, Agir Consciente. Se inscreve lá. Ok. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, foi mais um Me Conta. Eu vou chamar vários amigos aqui, pessoas conhecidas, pessoas que querem contar a sua história, pessoas que talvez eu não conheça tanto, mas que sei que têm histórias inspiradoras, histórias de superação, histórias que nos levam para frente. Logo mais à noite, às 20 horas, eu vou receber a Denise Martins, uma educadora que faz um trabalho de assessoria educacional, reforço escolar, e que tem uma história incrível também. Eu vou chamar, Elda, você está na lista, não se preocupe, tem aí um monte de gente, tá bom? Eu faço de acordo com os horários de vocês, a gente programa e agenda um horário que está bom para todo mundo. Não é uma live com dia marcado, nem com data marcada, mas nós vamos continuar com essa prosa, né, Andréia? É isso aí. Vamos continuar com esse Me Conta. Um beijo grande, gente. Tchau.